Se você cansou do Imbromation e se você também cansou de não entender a questão que a gente tem da prova branca, a gente vai aqui resolver esse exercício que tem nessa shard que vai aparecer para vocês aqui. Então na shard a gente tem duas pessoas andando na calçada, inclusive até mesmo perto da esquina, que uma delas vai falar: My desire to be well informed is currently at odds with my desire to remain sane. E até parece mesmo que essa escrita dessa questão tá parecendo que tá escrito ads. Eu tô achando bem esquisito essa escrita. Mas ali embaixo, pelo menos no enunciado, eles colocam at odds. Então, bom, tudo bem, né? E para você que não está sabendo onde está essa questão, para você poder se identificar, na prova branca é a questão número 2, na prova azul é a questão número 4 e na prova rosa é a questão número 4 e a prova amarela é a questão número 2. O que a gente pode analisar primeiro dessa questão que são os cognatos, que são as palavras que são parecidas do português que vão para o inglês? A primeira coisa que a gente tem, né, a gente tem a parte do desire, a gente tem a parte do informed, a gente também tem a parte do sane, que são partes que a gente pode ter que já são parecidas do português com o inglês, que você não teria muita dificuldade de conseguir identificar. Então aqui a gente já tem essa coisa do desejo, informado, a gente também tem essa coisa do manter-se são. Qual das partes que seria o mais difícil para a gente poder conseguir realmente resolver essa questão? Seria a parte de a gente poder identificar qual que é a tradução, qual que é o significado do at odds with. Então, caso você não saiba o que significa essa expressão, você poderia ter uma pequena dificuldade de poder responder essa questão, mas eu vou tentar, talvez, trazer uma luz que mesmo que você não soubesse que to be at odds with significa estar em desacordo, não estar em pares, não estar ligado, relacionado, em conjunto, você talvez conseguiria ter entendido por uma interpretação. Porque para você poder ter a relação de well-informed e para você poder falar sane, você tem que pensar que a gente está numa interpretação de um mundo onde cada vez mais a gente quer se sentir mais informado, mas também a gente está falando muito da saúde mental e de se manter são. Então, quanto mais bem informado, menos são você fica, no sentido de que você tem uma saúde mental desgastada. Então, você poderia ter pensado nessa linha de raciocínio, mesmo que você não soubesse, significa to be at odds with. E quando a gente vai analisar as alternativas, a gente tem que ter a presença de at odds with na fala da personagem do cartoon revela a necessidade de acessar informações confiáveis, dificuldade de conciliar diferentes anseios, desejo de dominar novas tecnologias, desafio de permanecer imparcial e vontade de ler notícias positivas. Se a gente vê de todas essas alternativas, o que a gente encontra de resposta é a letra B. E eu estou falando letra B porque eu estou falando da questão da prova branca. Mas vamos analisar por que a dificuldade de conciliar diferentes anseios. A primeira coisa que a gente precisa entender é que toda charge, todo cartoon, toda tirinha tem uma questão de quebra de expectativa. Então você tem uma frase que ia acabar acontecendo para gerar um humor, alguma coisa que você não esperava que iria acontecer. Então a primeira coisa é, se a gente fala da necessidade de acessar informações confiáveis, beleza, isso é uma das coisas que a gente pode analisar com uma forma positiva, que realmente a gente tem esse desejo. O desejo de dominar novas tecnologias, o desafio de permanecer imparcial e a vontade de ler notícias positivas, elas entram em choque porque quando a gente fala de que tem essa coisa de estar bem informado e de estar são, a gente precisa ver que tem um choque na quebra de expectativa. Porque quanto mais bem informado você fica, menos são você fica, menos você fica atraído a querer ler mais notícias e você ficar com menos nervosismo de ler essas notícias. Então é importante perceber que nessa questão a gente está falando de uma quebra de expectativa. Então a gente tem uma dificuldade entre estar bem informado, então esse desejo de estar bem informado e de ficar são ao mesmo tempo. E caso você queira a resposta não só do caderno branco, que é a alternativa da letra B, na verdade todos os cadernos têm a mesma resposta, todos eles são a alternativa da letra B. Acho que o pessoal ficou um pouquinho com preguiça de poder mudar a alternativa. E você, concordou com essa resposta? Você ficou com alguma dúvida de alguma coisa que apareceu nessa questão? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Tem alguma outra pergunta também do Enem que você se deparou e falou assim, poxa, eu gostaria de uma explicação. Fala pra mim também aqui nos comentários que isso me ajuda bastante a poder produzir um conteúdo que você quer assistir para poder te ajudar na questão de interpretação, né? Porque muita gente faz esse exercício de vestibular, mas até mesmo para pessoas que estão estudando inglês de forma que simplesmente querem estudar e querem aprender, isso ajuda bastante. E eu agradeço demais a sua presença por estar até aqui ao final do vídeo. Isso significa muito para mim.